Amém, irmãos? Estou muito feliz nessa manhã. Glória a Deus, nosso Deus está neste lugar. Quantos foram abençoados no café, diga amém. Que café, meus irmãos? Que benção. Tinha uns que estavam escondidos atrás assim do banner e mandando brasa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não comi nada não, estou de jejum. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos ministrando nos cultos de domingo pela manhã uma série de mensagens cujo título é Seguindo o Espírito Santo. Diga assim, seguindo o Espírito Santo. E dentro dessa temática começamos a falar sobre 4 níveis da presença de Deus. Falamos isso na semana passada e hoje vamos dar continuidade. Se quisermos conhecer a Deus e nos relacionar com Ele de maneira correta, precisamos entender que existem 4 níveis da sua presença. Diga assim, a presença de Deus tem 4 níveis. O primeiro nível da presença de Deus é a sua onipresença. Diga, onipresença. O segundo nível da presença de Deus é a presença soberana. Diga, presença soberana. O terceiro nível, presença manifesta. Diga, presença manifesta. E o quarto nível da presença de Deus é a presença interna. Diga, presença interna. A começar pela onipresença. A onipresença é um atributo de Deus que indica que Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. O nosso Deus, irmãos, não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço. Deus não. Deus está nesse exato momento aqui conosco, mas também está com os irmãos que porventura estejam se reunindo na igreja na Nova Zelândia, na China, na Austrália, nos Estados Unidos. Ele está ao mesmo tempo em todo lugar, porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Agora nós precisamos entender algo sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus, irmãos, não requer de nós adoração, santidade, arrependimento, compromisso, aliança. Por quê? Porque a onipresença de Deus é o que Ele é um atributo dEle. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, independente se Ele é adorado ou não. Por essa razão, ao mesmo tempo que Deus está aqui conosco nesse exato momento, onde Ele é adorado, Ele está também em alguma rave que está acontecendo nesse exato momento ao redor do mundo, porque a onipresença de Deus não requer do homem adoração, santidade. A onipresença de Deus é o que Ele é. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora ouça, isso não significa que Deus está se manifestando em todo lugar. O fato de Deus ser onipresente, dele estar em todo lugar ao mesmo tempo, não significa que Ele está se manifestando em todos os lugares, porque a presença manifesta de Deus requer de nós algumas atitudes. A onipresença não, mas a presença manifesta requer de nós algumas atitudes aos quais estamos estudando aqui nessa manhã. Davi entendeu sobre a onipresença de Deus. Lá em Salmos 139, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito, ó Deus? Se subo ao céu, lá o Senhor está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Para onde fugirei da sua presença? Davi entendeu isso, que onde quer que ele fosse, onde quer que ele estivesse, a onipresença de Deus estaria ali com ele. É interessante, eu gosto muito desse versículo, porque a tradução da Bíblia Almeida Corrigida Fiel vai dizer assim: se faço a minha cama no inferno, lá o Senhor está também. Olha que forte esse texto. Algumas traduções vão usar a expressão Sheol. Sheol, de acordo com a tradição judaica, é o mundo dos mortos. O livro de Jó vai falar que Sheol é o lugar mais distante do céu. Ou seja,
Davi teve essa revelação da onipresença de Deus, e ele compreendeu que Deus está onde ele é adorado, no céu, mas ele também está em lugares onde ele não é adorado, no inferno. A onipresença de Deus está em todos os lugares, mas isso não significa que ele está se manifestando em todo lugar. A gente precisa compreender isso. Quantos podem dizer amém? Diga assim: o meu Deus é onipresente e ele está em todos os lugares, mas isso não significa que ele está se manifestando em todo lugar. É de fácil compreensão isso? É de fácil compreensão? Nosso Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não significa que ele está se manifestando, que a presença dele é manifesta em todos os lugares. Então, a pergunta que não quer calar: como atrair a presença manifesta de Deus? Quem aqui quer experimentar a presença manifesta de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, onde você entrar, onde você for, a presença de Deus se manifestar? Quantos querem? Diga aleluia. Essa é a pergunta: como atrair a presença manifesta de Deus? Irmãos, nós temos alguns padrões na Bíblia que nos ensinam a atrair a presença manifesta de Deus. Por exemplo, quando nós lemos Daniel capítulo 6, ali fala da história em que Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei Dário baixou um decreto de que nenhum homem em seu reino poderia orar a outro Deus por um período de 30 dias. E quem orasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões. Daniel, de acordo com a palavra de Deus, tinha um espírito excelente. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele orava pela manhã, ele orava à tarde e ele orava à noite. Quando o decreto do rei chegou ao conhecimento de Daniel, Daniel manteve a sua fidelidade ao Senhor e ele permaneceu em oração, mesmo diante de uma sentença de morte para quem desobedecesse aquela lei. Quando o rei ficou sabendo que Daniel havia descumprido aquele decreto, o rei Dário então lançou Daniel na cova dos leões. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Daniel preferiu correr risco de morte do que ficar um dia sem orar, do que ficar um dia sem ter comunhão com Deus. Olha o nível de compromisso que Daniel tinha com o Senhor. Olha o nível de compromisso que ele tinha com a oração. Porque muitas vezes, irmãos, a gente olha para o resultado da vida de alguns personagens bíblicos, mas você não pode se inspirar no resultado, você tem que se inspirar nos bastidores. Porque Deus nos dá o privilégio de conhecer o que acontecia no bastidor da vida de Daniel, no quarto da vida de Daniel. E lá está escrito que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo diante de uma sentença de morte. Daniel continuou orando, continuou levando o seu compromisso com Deus até as últimas consequências. Sabe por quê, irmãos? Daniel sabia que quem não ora já está morto. Por isso que ele preferiu correr risco de morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Quem não ora está morrendo espiritualmente, pouco a pouco. Daniel tinha essa compreensão. Se você não ora, você está morrendo espiritualmente, pouco a pouco. Daniel tinha essa compreensão, então ele preferiu correr risco de morrer fisicamente, mas manter-se vivo diante da presença do Senhor. Olha o nível de comunhão, olha o nível de compromisso que Daniel tinha com o Senhor. Irmãos, nós precisamos olhar para os bastidores da vida de Daniel, porque às vezes a gente fala: o meu Deus me livra da cova dos leões. Amém, glória a Deus por isso. O nosso Deus tem poder para nos livrar de qualquer adversidade, mas olha o bastidor da vida de Daniel. Olha o bastidor da vida desse homem. O compromisso que Daniel tinha com o Senhor fechou a boca dos leões. Quem tem compromisso com Deus, quem tem aliança com Deus, quem leva a sua vida de oração a sério, irmãos, você move os céus ao seu favor. Quantos podem dizer glória a Deus? E o que me chama a atenção na vida de Daniel, sabe o que é? É o amor que ele tinha por Deus, de preferir
honrar a Deus, exaltar a Deus, do que preservar a sua própria vida. Eu estava lendo essa semana o livro de Cânticos, e lá está escrito, Cânticos capítulo 8, versículo 6, que o amor é tão forte como a morte. Diga assim, o amor é tão forte como a morte. Era com esse amor que Daniel amava a Deus. Porque quando a morte se apresentou a Daniel, e a morte, irmãos, naturalmente é irreversível. A morte naturalmente é definitiva. Quando a morte se apresenta para Daniel, Daniel apresenta o amor dele por Deus e fala, o meu amor também é irreversível, o meu amor também é definitivo. Você é irreversível, você é definitivo, ó morte, o meu amor por Deus também é irreversível, também é definitivo. Eu levarei a minha aliança com Deus até as últimas consequências. É interessante que Salomão, em Cânticos, não compara o amor com o sentimento, o amor com o romance. O amor é tão forte quanto a morte. É tão intenso, é tão voraz, é tão feroz, é tão irreversível, é tão definitivo quanto a morte. E é com esse amor, irmãos, que nós precisamos amar ao nosso Deus. Diante do pecado, diante das tentações, diante das adversidades, o nosso amor tem que ser irreversível, o nosso amor tem que ser definitivo, o nosso amor, a nossa entrega tem que ser algo sério e profundo diante do Senhor, porque é só assim que a gente vai experimentar os milagres do nosso Deus em nossas vidas. Daniel atraiu a presença manifesta de Deus na cova dos leões. Sabe por quê? Os bastidores da vida de Daniel eram um bastidor de oração, de compromisso com Deus, de santidade. Ele levava Deus a sério. Por isso ele experimentou da presença manifesta do Senhor. Então não olhe só para os bastidores da vida de Daniel. Quer dizer, não olhe só para os resultados da vida de Daniel. Olhe para os bastidores. E aprenda com os bastidores da vida deste grande homem de Deus. Em Daniel capítulo 9, versículo 20, lá está escrito que Daniel orou ao Senhor, intercedeu ao Senhor, e ato contínuo, a súplica dele, a palavra do Senhor vai dizer que o anjo Gabriel foi enviado do céu para dar a ele discernimento, entendimento e sabedoria. E o anjo falou algo interessante: Daniel, quando você começou a orar, foi dada uma palavra de ordem do céu para que eu viesse até você, e eu estou aqui para te dar sabedoria, entendimento e discernimento. A oração de Daniel, a súplica de Daniel trouxe a presença manifesta de Deus. Você quer viver a presença manifesta de Deus na sua vida? Tenha uma vida de oração. Leve a sério o seu devocional. Não sai de casa sem orar. Não sai de casa sem se revestir com a armadura do Senhor. Atraia a presença manifesta de Deus. Irmão, sabe o que é o problema? Muitas vezes nós somente nos relacionamos com a presença soberana de Deus. A presença soberana vai dizer que Deus faz quando quer e onde quer. Ele é soberano. E muitas vezes o inimigo coloca conceitos errados em nossa mente, e a gente passa a viver somente da presença soberana. Meus irmãos, a presença de Deus vai se manifestar quando Ele quiser, onde Ele quiser, mas nós podemos viver a presença manifesta. Nós podemos viver a gloriosa presença manifesta de Deus todos os dias da nossa vida, da nossa história. A Bíblia fala que certa vez Jesus entrou no templo e tinha lá uma mulher corcunda. Era uma possessão maligna. Essa mulher não orou, essa mulher não clamou, essa mulher não pediu, mas Jesus a curou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é soberano. Ele faz quando quer, Ele faz onde quer, mas nós precisamos entender que nós não precisamos viver tão somente da presença soberana. Nós podemos ter a presença manifesta todos os dias em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho. Quantos podem dizer aleluia? Daniel atraiu a presença manifesta de Deus, através do seu amor tão forte
quanto à morte, e através da sua oração, do seu devocional, da sua vida com o Senhor. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler a tradução da Sociedade Bíblica Britânica, a tradução da Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica, que foi a primeira tradução feita diretamente dos textos originais do hebraico, grego e aramaico para o português, que não passou pelo latim. Eu gosto dessa tradução, para mim é uma das que mais se aproxima do texto original da palavra de Deus. Está escrito assim, 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. O menino Samuel ministrava a Jeová diante de Eli. Naqueles dias, a palavra de Jeová era preciosa, era rara, e não havia visão manifesta. Estando Eli deitado no lugar, ora, os seus olhos tinham começado a escurecer, e ele não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel deitado no templo de Jeová, onde estava a arca de Deus, chamou Jeová a Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correndo a Eli, disse-lhe, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele respondeu, eu não te chamei, toma deitar-te. Ele foi e deitou-se. Jeová tornou a chamar outra vez a Samuel, que levantando-se foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Ele respondeu-lhe, não te chamei, meu filho, toma deitar-te. Samuel ainda não conhecia a Jeová, cuja palavra ainda não lhe havia sido revelada. Tornou Jeová a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele levantando-se foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. Então Eli entendeu que Jeová chamava o menino. Por isso disse Eli a Samuel, vá deitar-te. Se alguém te chamar, responderás, fala, Jeová, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel, e deitou-se no seu lugar. Então veio Jeová, parou e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu ele, fala, pois teu servo ouve. Aqui, irmãos, nós estamos mais uma vez diante de um padrão que a palavra de Deus nos ensina acerca de como atrairmos a presença manifesta de Deus. O texto está nos ensinando que antes da presença manifesta de Deus encontrar Samuel, Samuel fazia algo. A palavra de Deus diz que Samuel ministrava ao Senhor. Diga assim, Samuel ministrava ao Senhor. Samuel, ele tinha a prática de ministrar ao Senhor. E pelo fato dele ministrar continuamente a presença de Deus, isso atraiu a presença do Senhor. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: a presença manifesta de Deus sempre vai vir acompanhada da sua palavra. Não existe manifestação da presença de Deus sem a palavra de Deus. Posso repetir? Não existe manifestação da presença de Deus sem a voz de Deus, sem a palavra de Deus, sem a manifestação da palavra de Deus. Cuidado com movimentos que dizem que tem presença de Deus, mas não tem palavra. Amém, pastor Elton? Cuidado com esse tipo de movimento, porque onde tem presença manifesta, tem palavra. Quando Deus se manifestou, a voz dele falou com Samuel, a voz dele encontrou Samuel. Agora ouça, o que fez com que a presença de Deus se manifestasse? Previamente, a Bíblia deixa clara, Samuel ministrava ao Senhor. Ele ministrava ao Senhor. Tem um outro texto da palavra de Deus que vai usar a mesma expressão. Eu estou na tradução da Bíblia, Sociedade Bíblica Britânica, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 2, está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, que tinha por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo:
separai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamados. Observe, mais uma vez, a presença manifesta de Deus vem. Deus vem quando pessoas ministravam ao Senhor. Quando aqueles homens da igreja de Antioquia ministravam ao Senhor, eles atraíram a presença manifesta do Senhor. E o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra grandiosa para fazer através da vida deles. Agora, a pergunta é: pastor, o que é ministrar ao Senhor? O que é ministrar ao Senhor? Diga assim: ministrar é adorar. Samuel adorava ao Senhor. A igreja de Antioquia adorava ao Senhor. Irmãos, a igreja de Antioquia não se reunia para mostrar os dons, para mostrar os talentos. Eles se reuniam para exaltar ao Senhor. O culto deles não era uma demonstração de quão habilidosos, de quão talentosos, como tem um dom especial, maravilhoso. O culto deles não era isso. O culto deles é: nos reunimos para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E quando a gente vem para a igreja, para o culto, com esse coração, a presença de manifesto de Deus vem e nos alcança. A presença dele desce, irmãos. Você quer atrair a presença do Senhor? Se reúna com esse coração. Eu vim aqui para exaltar o nome do Senhor, para adorá-lo. Tu é o Sidekenu Yahvé, a minha justiça. Tu és o meu Deus forte. Tu és o El Shaddai. Tu és o meu Deus, a razão da minha existência. Tu és tudo para mim. Quando a gente se reúne com esse coração, a presença dele vem e nos toca, e nos cura, e nos sara, e nos liberta. Porque onde a presença manifesta de Deus está, nada fica do mesmo jeito. Pode aplaudir o Senhor com alegria. O Espírito Santo já estava dando um spoiler já para a Jennifer, quando ela estava ministrando aqui. O Espírito Santo gosta de dar spoiler, né? Ela falou que quando o Senhor está em um lugar, é impossível aquele lugar ficar da mesma forma. Sempre há milagre, sempre há transformação, sempre algo acontece. Meus irmãos, nós somos convidados nesses dias, pelo Espírito Santo, a viver a presença manifesta dEle. Não somente a onipresença, não somente a sua presença soberana, mas a sua presença manifesta. Samuel ministrava e a presença veio. A igreja de Antioquia ministrava e a presença de Deus veio. Ministrar é adorar ao Senhor. Ministrar é engrandecer ao Senhor, é honrar ao Senhor com a sua vida, com a sua história. E esse era o segredo, irmãos, de Davi, porque Davi, ele era um adorador. A diferença entre Davi e Saul, ela é uma diferença simples e marcante. Saul se preocupava com o reino, Davi se preocupava com o rei. Saul estava interessado no reino, Davi estava interessado no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A primeira coisa que Davi fez, quando ele se torna rei, foi ir atrás da arca do Senhor, porque a arca do Senhor era a presença manifesta de Deus na terra naquele tempo. A primeira atitude de Davi, quando ele se torna rei, foi ir atrás da presença de Deus. Eu quero a presença de Deus em Israel, eu quero a glória de Deus, eu quero a unção de Deus, eu quero a manifestação do Senhor no meu reino, porque sem Ele eu nada posso fazer. Davi tinha essa compreensão, então ele foi atrás da arca. A primeira coisa que ele fez: onde está a arca do Senhor? E ele descobriu que a arca estava na casa de um homem chamado Obed-Edom. E ele traz essa arca, depois de um processo longo e doloroso, ele traz de volta a presença de Deus para Israel, para Jerusalém. Saul nunca se preocupou com a presença de Deus. Você sabe por que Davi ele foi um grande guerreiro? Porque ele era um adorador que se tornou um guerreiro. Ele não era um guerreiro que se tornou um adorador, ele era um adorador que se tornou um guerreiro. Quando você adora, você aprende a usar as armas espirituais corretas para você vencer todas as adversidades. Se você quiser aprender a guerrear no mundo espiritual, você precisa antes aprender a ser um adorador. Davi era esse homem. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia ontem.
buscando textos na palavra de Deus sobre Davi, que fala desse coração adorador dele. E olha o que eu descobri na palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6. Lá está escrito que Davi, ele amava tanto adorar o Senhor, que ele criava instrumentos, ele inventava instrumentos para adorar o Senhor. De repente os instrumentos que a gente está aqui usando hoje, foi tudo Davi que criou. Com as seguintes ressalvas tecnológicas, evidentemente. Ele queria tanto atrair a presença de Deus, a unção de Deus para Jerusalém, que ele criava instrumentos, ele inventava instrumentos musicais para adoração. Em 1 Crônicas, capítulo 25, está escrito que Davi organizou o turno de adoração 24 horas por dia. Eram 288 cantores e músicos que tinham escala, que tinham turno, e eles oravam 24 horas por dia. Irmãos, orar 24 horas por dia não é algo moderno. Foi Davi que estabeleceu esse padrão de oração, de adoração, de busca ao Senhor. Olha o coração de Davi. Ele queria a presença manifesta de Deus na sua vida. Irmãos, quando a presença manifesta de Deus está na sua casa, não tem cadeia, grilhão que vai segurar o seu casamento, que vai impedir o seu casamento de romper, de avançar. Quando a presença manifesta de Deus está na sua casa, no seu casamento, os demônios batem retirada, as crises são vencidas, os conflitos são superados, porque a unção do Santo de Israel está neste lugar. Assim eu creio, irmãos. Quando a gente edifica um altar de oração em nosso lar, nossos filhos são abençoados. Há um ambiente de paz, de harmonia, de alegria. E o desafio que o Espírito Santo nos faz essa manhã é: vamos voltar a edificar o nosso altar na presença do Senhor, um altar de oração, um altar de entrega, um altar de dedicação a Ele, porque isso vai atrair a presença manifesta do Senhor. Elias orou, e o fogo de Deus desceu. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. O fogo de Deus vai descer sobre a sua vida nesse ano. Esse ano é o ano que o fogo do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, sua casa. Os grilhões serão quebrados, as cadeias rompidas, os vícios vencidos. Você vai romper com aquilo que te segura no mundo espiritual. Você vai orar como nunca nesse ano. Você vai orar como nunca nesse ano. Você vai buscar o Senhor como nunca na sua história. E a presença manifesta de Deus virá. Deus vai descer. Aleluia! Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Essa era a diferença entre Davi e Saul. Irmãos, onde Deus é adorado, Ele se manifesta. Onde Deus é exaltado, Ele se manifesta. Agora, se ministrar é adorar a Deus, nós precisamos mergulhar nesse conceito. O que é adorar a Deus? O que é adoração? Você sabe que a primeira vez que a palavra adoração aparece nas Escrituras Sagradas é em Gênesis capítulo 22, no versículo 4. Abraão foi a primeira pessoa que textualmente declarou a palavra adoração. Deus pediu para Abraão que entregasse em sacrifício seu filho Isaque, seu único filho, filho da promessa. Abraão caminha por 3 dias até o local indicado pelo Senhor, com Isaque e mais alguns servos. No pé do monte, ele fala algo profundo. Ele diz o seguinte: ele se volta para os seus servos e fala: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos para vós. Olha o que Abraão disse: subiremos, vamos adorar ao Senhor e voltaremos para vós. Deus não tinha pedido para Abraão sacrificar Isaque? Deus não tinha pedido para Abraão imolar Isaque no altar? Por que Abraão fala: nós iremos adorar e voltaremos? Primeira coisa, adoração é obediência. Abraão estava em obediência ao Senhor. Então ele conecta
o conceito adoração e obediência, dizendo o seguinte: a adoração começa com obediência. Eu vou subir, eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou subir, eu vou fazer o que está impedindo. Aí ele fala: adoraremos e voltaremos. A adoração começa com obediência. Diga assim: adoração começa com obediência. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Abraão sabia que quando Deus é adorado, a presença dele se manifesta. E quando a presença dele se manifesta, os milagres acontecem. Então ele fala: nós vamos adorar, e eu vou voltar com o menino. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai suceder naquele monte. Deus me pediu para sacrificar meu filho Isaac, e eu vou sacrificar, eu vou adorar, eu vou obedecer. E eu sei que quando eu adoro, a presença dele se manifesta. Algo vai acontecer, mas eu tenho certeza que eu vou voltar com Isaac, com meu filho, porque Deus me fez uma promessa, e se ele me fez uma promessa, ele vai cumprir. Então eu vou subir, eu vou obedecer, eu vou adorar, e eu vou voltar com o menino, porque a presença manifesta vai fazer alguma coisa. É isso que Abraão está dizendo. Irmãos, quando você adora, você provoca a glória de Deus. Quando você adora, você provoca a unção de Deus na sua vida. E eu vim aqui hoje, irmãos, com essa palavra, eu vim aqui hoje para sacudir a sua vida, para sacudir você e falar: adore ao Senhor, ore ao Senhor, levante seu altar de oração. Vamos lá, igreja, vamos subir ao Monte Santo do Senhor, vamos caminhar em fé, em obediência, porque a presença manifesta de Deus há de se revelar a nós. Vou adorar, Deus vai se manifestar, e eu vou voltar com o menino, o milagre vai acontecer. Você tem essa fé, essa compreensão de quando você adora, os milagres acontecem? A unção de Deus se manifesta, o poder de Deus, ele vem até a sua vida, sobre a sua casa. Quando Deus é adorado, ele é provocado a se manifestar. Agora, irmãos, tente se colocar no lugar de Abraão, porque Abraão, ele tem um ato de obediência, mas eu imagino que em seu interior ele não estava confortável, emocionalmente ele não estava confortável em ter que subir ao monte e sacrificar seu filho Isaac. Eu me lembro, sabe de quê? De Davi. Está escrito na palavra do Senhor, 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, que Davi, ele teve um filho, fruto de adultério com Batseba, e desse filho nasce uma criança. Essa criança nasce enferma. O profeta Natã é enviado a Davi para exortá-lo. A criança estava quase morrendo. Aí Davi, ele vai jejuar. Davi, ele ora. Aquela criança era fruto de um adultério. E Deus falou bem assim: ela não vai viver, essa criança. Davi ficou sabendo que a criança tinha morrido. E Davi faz algo interessante. A palavra do Senhor diz que quando Davi ficou sabendo que o menino tinha morrido, ele se levantou, tomou um banho, se ungiu e foi para a casa do Senhor adorar. As pessoas que estavam perto de Davi ficaram impressionadas. Mas como que isso pode acontecer? Enquanto a criança estava viva, você estava jejuando, você estava aí no chão, clamando, mas agora que ela morreu, você se levanta e vai adorar? Ouça o que eu vou te dizer. Davi, ele foi adorar ao Senhor, não porque estava se sentindo bem, porque a adoração, irmãos, não está ligada ao sentimento, mas ao conhecimento que temos de Deus. Vou repetir: a adoração não está ligada ao sentimento, mas ao conhecimento que temos de Deus. Davi conhecia Deus, e ele sabia que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus é soberano, que Deus governava sobre a vida dele, sobre a história dele. Então, se aquele era o resultado que Deus havia propondo, eu vou adorar o Senhor. Porque a adoração não está ligada a sentimento, a adoração está ligada ao seu conhecimento que você tem de Deus. Você não adora só quando as coisas estão indo bem. Você não adora somente quando as portas de emprego se abrem. Você não adora somente quando a harmonia é na sua casa. Você não adora só quando a matemática financeira está batendo. Não, você adora porque você conhece o teu Deus. E Ele é fiel em todo o tempo. Ele é bom em todo o tempo. E Ele cuida de você. A adoração não está ligada ao que você sente, mas ao que você conhece do Senhor. Quem conhece a Deus, quem sabe que Deus é o Senhor da sua história, nunca para de adorar, não importa as circunstâncias.
porque Ele é fiel, verdadeiramente, em todo o tempo. Irmãos, se quisermos atrair a presença manifesta de Deus, nós precisamos ter esse coração. Precisamos aprender com Daniel. Precisamos aprender com a igreja de Antioquia. Precisamos aprender com Davi. Precisamos aprender com Abraão. E não somente olhar para o resultado da vida desses homens, mas para os bastidores. Eu tenho orado ao Senhor nesse ano, para que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas. Para que esse ano seja um ano poderoso da parte do Senhor em nossas vidas. Eu não sei você, irmão, mas eu estou com uma expectativa tremenda nesse ano. E a minha expectativa não é no ano de 2025. A minha expectativa é naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus pode fazer, e naquilo que eu creio que Ele vai fazer em nosso meio. Aleluia! Diga assim: eu quero a presença manifesta de Deus em minha vida. E a ceia do Senhor, irmãos, é a presença manifesta de Deus. A ceia não é apenas um memorial do sacrifício de Cristo, mas também um momento de manifestação da sua presença no meio do seu povo. Jesus declarou, Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ao participarmos da ceia, experimentamos a presença manifesta de Deus de maneira especial. E essa presença de Deus, ela vai se revelar, se manifestar em 3 dimensões. A primeira dimensão, a presença de Cristo na comunhão. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, frustrados, decepcionados, isso está em Lucas capítulo 24, do versículo 30 ao 31. A palavra do Senhor disse: quando Jesus parte o pão, eles reconhecem quem estava com eles. Até então, os discípulos não reconheciam que era Jesus que estava com eles no caminho de Emaús. Mas quando Jesus ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Irmãos, na ceia, os nossos olhos se abrem para que possamos conhecer mais o Senhor. A ceia não é apenas um memorial. A ceia é o lugar onde, através da comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, nós temos acesso à presença manifesta do Senhor. A segunda dimensão da presença manifesta de Deus na ceia do Senhor, a presença transformadora no corpo. A ceia não é apenas um ato simbólico, mas um meio pelo qual Deus opera em nós. Paulo adverte em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 29 ao 30, que aqueles que participam indignamente podem até adoecer e morrer. Paulo fala: porque vocês participam indignamente da ceia, muitos dormem. Ou seja, quem participa indignamente, existe uma intervenção divina sobre a vida daquela pessoa. Muitos até dormem, muitos até adoeceram. Agora, quem tem que entender é o seguinte: se há uma intervenção divina quando alguém participa indignamente, há também uma intervenção divina quando alguém participa dignamente. A presença de Deus vem na ceia, irmãos, e nos cura, e nos sara. Assim eu creio. Não é apenas um partir de pão. Existe algo sobrenatural que acontece nesse momento. E o terceiro nível da presença de Deus na ceia é a presença profética do reino. Isso está em Apocalipse capítulo 19, verso 9. A ceia nos aponta para o grande banquete das bodas do Cordeiro. Um dia, irmãos, todos nós estaremos com o Cordeiro, com Jesus, e participaremos de uma grande ceia. É a ceia do Cordeiro, é a ceia dos vencedores, é a ceia daqueles que oraram, que buscaram, que adoraram, a ceia daqueles que amaram com um amor tão forte como a morte, é a ceia para aqueles que permaneceram firmes até o final. Pode aplaudir com fé. Quando participamos do pão e do vinho, temos um vislumbre da presença gloriosa que será plena na eternidade. A ceia, portanto, manifesta
um pedaço do reino de Deus em nosso tempo presente, e nos lembra que estamos caminhando para o encontro definitivo com Jesus. Estamos caminhando para esse encontro definitivo com o nosso Jesus, onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde a morte terá sido vencida, onde os inimigos do Senhor terão sido vencidos, e reinaremos para sempre com Ele. A ceia é isso, irmãos. A ceia é a presença manifesta de Cristo. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.